Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia Diniz e venho aqui com essa matemática da trigonometria. E a parceria com a professora aqui, ó, o Natan, o nosso professor e intérprete de Libras. Bom pessoal, olha lá, antes de começar as aulas, vamos lembrar de continuar acessando o Classroom, aulas lá, né, em tempo real no Meet, resolver as atividades, porque esse é o último trimestre, gente. Vamos aproveitar e passar com uma boa nota durante esse ano, ok? Bom, na aula de hoje, né, vamos estudar circunferência trigonométrica, conversão de unidades e arcos côncavos. Bom, a professora colocou ali, ó, ciclo trigonométrico, pessoal, olha lá, que pode vir circunferência trigonométrica, ciclo, circo trigonométrico, né? Então, essa leitura, às vezes no livro ali tá ciclo. Então, aqui a professora já apresentou, vejam bem, a gente está fazendo uma retomada desse assunto, pessoal. Então, a gente já viu trigonometria e nós vamos reforçar. Outra coisa, esse é um conteúdo que ele é cheio de detalhes, de sinal, né, das funções seno, cosseno e tangente. Então, para que você possa resolver um exercício um pouquinho mais aprofundado, é legal de você voltar lá no início do conteúdo. Por isso, a aula de hoje, retomando trigonometria, certo? Vamos lembrar aqui que o ciclo trigonométrico, certo? Ele está no sistema cartesiano, ok? Com os eixos x e y. X, o eixo horizontal, y, o eixo vertical. Gente, o ciclo, ele tem a mesma origem ali, a circunferência tem centro na origem do sistema ortogonal, ok? Então, outra coisa, os detalhes, nós temos aqui no ciclo o sentido positivo e esse sentido a gente fala anti-horário. O que seria o sentido anti-horário? Qual que é o sentido horário? Nesse sentido aqui. O anti-horário seria o contrário. Então, o positivo no ciclo é esse sentido anti-horário. Por isso, começamos do zero, lembrando que os eixos dividem o ciclo em 4 quadrantes. Qual que é o primeiro quadrante? Do 0 ao 90 graus, primeiro quadrante, né? A gente sabe, ó, definimos o ângulo reto. Do 90 ao 180, a gente tem aquela semicircunferência, mas a gente conta mais 90, 180. Temos o terceiro quadrante, que seria depois de 180 mais 90, 270, e a volta completa de 360 graus, ok? Então, reforçando aqui, né, nós dividimos aqui em 4 quadrantes. Os quadrantes são de 0 a 90 nesses intervalos, de 90 a 180 no segundo quadrante, de 180 a 270 terceiro quadrante e do 270 a 360 o quarto quadrante. Bom, gente, aqui, ó, ângulos e radianos, medidas e comprimentos, né? É isso que a gente vai ver aqui. O ângulo, além do grau, pode ser medido em radianos. Então, como a professora falou, a gente vai reforçar esse assunto. Pro, eu já vi isso, já estou adiantada lá nessa parte de trigonometria, mas é bom para aquele que acessou, demorou para acessar o Classroom, né? Quem demorou para assistir às aulas, agora que deu o toque, tenho que assistir às aulas Paraná, ok? Então, definição de radiano. Grau, a gente já tem esse conhecimento lá do fundamental. Viu que ali dá uma volta completa, gente, 360 graus. Bom, dado uma circunferência de raio R e considerando um de seus arcos, já vou mostrar, cujo comprimento também é igual ao raio, dizemos que esse arco tem um comprimento igual a 1 radiano. Então, a gente pode definir essas medidas em graus ou pelo comprimento do arco desse ângulo, que a gente define como radiano. A professora trouxe a imagem aqui, né, para ver se fica um pouquinho mais claro para vocês. Então, a circunferência, que eu não coloquei os eixos, mas é melhor a gente ver depois na próxima com os eixos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, né, a medida do centro da circunferência até qualquer ponto dela, é o raio da circunferência, ok? Então, a gente tem a medida do raio e a gente define aqui, ó, o ângulo, gente, conhecimento de vocês, já em graus, e nós temos essa medida aqui, ó, desse arco, definido por esse ângulo. Se a gente esticar essa medida, aí a gente vai ter o comprimento.
Ao invés de grau, a gente vai ter uma medida linear, ok? Então, essa medida que é igual ao raio, nós definimos por 1 radiano. Bom, aqui o que a professora quis colocar, né? Então, vamos fazer essa comparação da parte de graus e radianos. Vamos comparar, tá? O comprimento de uma circunferência em radianos. Mas vocês estão lembrados, lá do fundamental, como a gente define o comprimento de uma circunferência? 2π raio, 2πr, ok? Então, o comprimento de uma circunferência, o comprimento total, é definido, até eu coloquei aqui, ó, 2πr. Então, aqui, o que a professora vai comparar? Como a gente vai definir uma volta inteira em radianos? Como é que a gente vai fazer isso? Qual foi a unidade usada ali, né? Para o raio a gente usou 1. Portanto, então, aqui até fiz uma regrinha de 3, mas pensa, se o comprimento total da circunferência é 2πr, né? Raio, e se o raio é igual a 1 em radiano, então o comprimento total da circunferência em radiano vai ser 2π rad. Então, nós vamos ter 360 graus com uma volta completa e vamos ter 2π rad como a representação em radiano pelo comprimento dessa circunferência. Gente, ó, depois na hora dos exercícios, a gente não vai precisar ficar repetindo o rad ali de radiano. Então, apareceu 2π, eu já sei que é a medida, né, o comprimento da circunferência em radiano, tá? Para a gente não ficar repetindo toda hora nos exercícios. Bom, transformação, que eu tô falando isso, mas a gente vai reforçar, tá? Transformação de graus em radianos. Eu escuto muito nas aulas presenciais, ai, professor, eu prefiro fazer todos os exercícios em graus. Eu falo, você precisa ter o conhecimento das duas medidas, tá certo? Em graus e radianos. Por quê? Você vai fazer um concurso, vai fazer o vestibular e tá lá, né, o exercício só em radianos. Então, a gente precisa ter o conhecimento dos dois. Beleza? O comprimento de uma circunferência em radiano é igual a 2π rad, que a gente acabou de ver. Então, como o comprimento de uma circunferência equivale a 360 graus, né, em graus, nós vamos ter essas unidades aqui ó, de conversão. Uma volta inteira, 360 graus, 2π radiano. O mais usado, gente, meia volta. Então, 360 dividido por 2 dá 180. E 2π dividido por 2 dá π. Isso aqui é o que a professora utiliza na regrinha de 3. 180 equivale a π radiano, e aí eu uso para outras unidades de medidas, outras transformações em medidas de graus para radianos. Bom, olha, como a gente está fazendo uma revisão da parte da trigonometria, os exercícios vão começar ali bem fáceis, né? E depois a gente vai aprofundando. Olha, qual seria a medida do ângulo de 60 graus, tá? Em radiano. Então, um tempinho para vocês resolverem aí, gente, lembrando, né, desse assunto de trigonometria? Pode ser?
E aí, pessoal, conseguiram fazer esse exercício, né? Porque é o básico. Então, qual seria a medida do ângulo de 60 graus em radiano? Bom, a professora usou a regrinha de 3, né? A famosa regra de 3 aí de proporcionalidade. Como eu falei para vocês, usei 180 graus, eu uso 180, fica muito mais fácil. 180 equivale a π radiano, 60x. Montou a regrinha de 3? Pode multiplicar cruzado, pode, 180 vezes x, 180x, e 60 vezes π, 60π. Aqui sempre vai dar essa fração, né, sobre 180, que a gente vai ter que simplificar, né, quando não for possível, mas vai ser simplificável ali. Então, simplifiquei 60 por 180, 180 é múltiplo de 60, né, vai dar 3, e aí ficou 1/3, que daí eu já coloco π sobre 3 radiano. Beleza? Gente, ó, arcos côncavos e primeira determinação positiva. Por que a gente usa esse cálculo, né, de primeira determinação positiva? Porque a gente vai ter ali o número de voltas, né? A gente vai dar uma volta 360, duas voltas 720, né? Então aqui, dois arcos trigonométricos são côncavos, né, quando usa-se a palavra aí, se e somente se as extremidades coincidirem. Então, aqui, exemplo, 390. O que acontece? Dou uma volta de 360 e mais 30 graus. Observa, 390 parou justamente no 30 graus. Então, esse 30 graus eu vou definir como primeira determinação positiva do arco. 750, como vai ser 750? Uma volta 360, mais uma volta 720, mais 30, parou no 750. Logo, 750 é um arco côncavo a 30 graus. Vamos generalizar isso aqui? Então, quer dizer que vai ter sempre esse número de voltas, professora? Vamos ver aí, ó. Tá, eu repeti para vocês observarem. Generalizando, gente, então, o ângulo onde a gente vai parar, chamei aqui de alfa, tá? E K voltas, número de voltas. Então, uma volta, K é 1, né? Duas voltas, K é 2. A gente pode ter também essa generalização, essa expressão, usando radiano. Então, seria alfa o ângulo, tá? Mais 2K π, o K mostrando o número de voltas, só que daí representado em radiano. Bom, mais uma atividade para vocês aí, pessoal, tá bom? Determine, né, determinar a menor determinação positiva do arco de 4.380. Menor determinação, né? A gente às vezes vê no livro, tá? Ou primeira determinação positiva. Então, mais essa atividade para vocês.
Conseguiram, pessoal? Poxa, professora, esse valor aqui, 4.380, o que eu posso fazer para ficar mais fácil? Então, gente, ó, realize uma divisão, né? Porque quando o número é menor, você consegue ali 390. Uma volta, né, professora? Mas quando o número aqui, ó, milhar, unidade de milhar, 4.380, aí você divide por 360 para saber o número de voltas, né? Então aqui a professora já colocou a divisão para ficar mais fácil, né, gente? Então deu o quê? Deu 12 voltas completas, tá? De 360 graus, e é o resto que a gente tem que observar, que é onde a gente vai parar o arco côncavo. Então, 4.380 dividido por 360 dá 12 voltas inteiras e dá esse resto 60 graus. O que é esse resto 60 graus? É a primeira determinação positiva de 4.380. Então, ó, realizando essa divisão, certo? Você vai ter o quociente, sempre o número de voltas, e o resto da divisão é que a gente vai representar como primeira determinação positiva. Aqui, né, é bom sempre expressar, né? Então, 60 graus mais K, o número de voltas, 360, a gente vai ter os arcos côncavos a 4.380, ok? Eu acho que conseguiram lembrar. Bom, gente, ó, as atividades da primeira aula dessa retomada de trigonometria são atividades simples de conversão de uma unidade para outra, né? De graus para radianos. Então, a professora está passando dessa forma mais simples. Aqui, a gente já vai continuar. Calcule a primeira determinação positiva e escreva a expressão geral do arco de 1875, o que vocês fizeram no exercício anterior. Então, mais um tempinho para vocês reforçarem essa ideia.
Conseguiram, pessoal? Bom, era igual ao exercício anterior, né? Só para reforçar a ideia. Para calcular a primeira determinação positiva, basta dividirmos em graus apresentados ali, né, por 360. Então, 1875 dividido por 360, né, dá 5 voltas. Até eu coloco aqui ó, essa divisão pelo processo longo, né, multiplico, quem tem dificuldade aí, ó, multiplicou 1.800. Subtraiu 75 graus. Então, a gente tem aqui, ó, 1875 equivale a um arco de 75 graus mais 5 voltas de 360. Então, esse exercício aqui, né, para a gente saber a primeira determinação positiva, o toque aqui, né, a dica aqui é sempre dividir por 360, ok? Então, a menor determinação positiva de 75 graus é a expressão geral dos arcos côngruos, que seria 75 graus mais K, generalizando o número de voltas, mais K vezes 360, com K pertencente a Z, que são os números inteiros. Ótimo? Vamos lá? Bom, gente, vamos ver aí, ó. Nessa aula, né, o que vimos na aula de hoje, a gente viu medida de ângulos em graus e radianos, né? Vimos a primeira determinação positiva, que a gente vai usar depois nos outros exercícios, e arcos côngruos, que define essa primeira determinação positiva. Bom, na próxima aula a gente vai aprofundar com seno e cosseno de um arco, tá? Então, na próxima aula a gente aprofunda esse conhecimento, a gente vai ter essas retomadas de trigonometria. E a professora sempre coloca ali o meu coraçãozinho da matemática, né? Até a próxima aula e fiquem bem.